Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imperfeitamente, o podcast mais interessante do Brasil. Meu nome é Mariana Honório, host desse podcast juntamente com a Daniele Santana. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O podcast de hoje tem uma convidada linda e muito especial. E ela vai trazer para nós uma história de vida, de superação e cuidados. Já tô arrepiando. Simplesmente maravilhosa, que é a Cláudia. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Dani. Obrigada, Mari, pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Estou muito emocionada, né? É algo que é muita emoção. Então, gratidão aí pelo convite, por a gente contar um pouquinho dessa história. E, primeiramente, parabenizar, né, a Mari pelo Dia do Enfermeiro. Obrigada. Dia 12. Hoje, as técnicas de enfermagem também é o dia delas, Sim. né? Que Deus abençoe, porque realmente é uma profissão muito bonita. E a escolha do tema de hoje é cuidando do cuidador, né? Eu quis trazer esse tema, fiz questão. Para quem não sabe, sou enfermeira, trabalhei 11 anos no Hospital Municipal e eu não poderia deixar passar em branco falar. Eu vou ficar emocionada por podcast inteiro. Ai, Deus, não, eu quis muito trazer, que é cuidando mesmo. E aí vocês vão entender o porquê que a gente trouxe a Cláudia, né? Sim. Aqui. Bom, eu vou dar uma introdução, porque quem vai contar a história mesmo é a Cláudia, mas existiu algo antes, né, do ocorrido. O Patrick, que é o melhor amigo da Luna, minha filha do meio, e o vínculo deles era um vínculo de irmãos. O Patrick é filho da Cláudia. Filho da Cláudia, Isso. Exatamente. Eles são, assim, muito, muito ligados mesmo. E nesse dia eles iam passear, né? E eu falei, Luna, não quero que você vá. Me senti uma coisa diferente, né? E ela falou, mas por quê, mamãe? Eu falei, não tô sentindo bem de você ir, não quero que você vá. E eu não deixei a Luna sair nesse dia. E eu acordei na madrugada e ela estava acordada ainda. Eu falei, nossa, ainda tô com esse sentimento ruim. Ela falou, mamãe, pelo amor de Deus, eu não fui, eu tô aqui, né? Eu falei, mas é besteira minha, né? Porque eu fiquei com essa sensação. E pela manhã, a gente teve a notícia que os colegas se acidentaram, né? E o Patrick foi o que mais machucou, que a Cláudia vai contar pra nós, né? Como que foi. É uma experiência muito surreal, né? Podemos falar assim. Ainda bem que a Luna te escutou. E é muito engraçado que o acidente foi na madrugada do dia 15 de agosto. Então, para nós é feriado aqui em Uberlândia. E no dia 14 eu não trabalhei e foi muito assim, tentar contar um pouco mais rapidamente. Eu saí e ele falou que ia sair com os meninos à noite. Ainda brinquei, falei assim, não, vamos fazer alguma coisa aqui em casa. Vamos assistir um filme, fica com a mamãe, né? Porque domingo foi dia dos pais, ele ficou com o pai dele. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa. Não, eu tô muito tempo sem sair, eu vou sair. E foi muito engraçado, porque ele saiu, era 9 horas, esqueceu a blusa e voltou. Falei, que bom que você voltou pra dar um beijo. Ele falou, não, voltei pra pegar minha blusa. E aí ele me deu um beijo na Monique e foi pro passeio. E aí quando foi 3h30 da manhã, eu recebo a ligação, né, da amiga dele, dizendo que eles tinham sofrido um acidente. Um acidente de carro. De carro. É um acidente de carro. E uma das amigas, né, me ligou, porque a gente tem essa união com todos, né? Essa cumplicidade entre os amigos, de telefone, de ligar. E aí ela me ligou, e é engraçado que na hora que ela me ligou, o cérebro da gente é tão rápido, que como ele não tinha lavado a área lá de fora, e ele saiu, assim, deu vontade, olha, intuição de mãe, né? Deu vontade de prender ele em casa, porque não lavou a área lá fora. Eu vou prender, né? Aí eu falei, prender, né? Coisa que a gente consegue prender alguma coisa. E aí na hora que ela me ligou, fez tanto que o Patrick é esperto, ele mandou uma pessoa me ligar pra vir pra casa, pós-rolê. Uhum. Aí na hora que ela me ligou, dizendo que eles tinham se acidentado, nossa, meu mundo caiu, né? Mas pra mim era aqui uma batidinha. Quem pensa, né? Então aí a gente foi, a Monique inclusive foi comigo. Chegamos lá no lugar do acidente, ele ainda estava dentro do carro, o corpo de bombeiro ainda, né, tirando ele ainda.
assim, desculpa. Gente, é uma cena que a gente não tem noção, a gente não tá preparada, né? A gente acha que pode acontecer com todos. E a gente nunca tá preparado para acontecer com a gente. E na hora que tiraram ele, já colocaram na ambulância, e aí os paramédicos já vieram falar, ai, você não entende, na hora você não entende nada, né? E aí até tentei ser gentil com o paramédico, falei assim, moço, fala minha língua, pelo amor de Deus, porque a língua que você tá falando, não tô entendendo. E você chegou a ver que ele estava muito machucado? Não, porque na verdade o Patrick teve, na verdade, uma lesão cerebral. É a LAD, que é a lesão oxidativa difusa. Mas até então a gente não descobriu o que era. Até então o diagnóstico foi que ele bateu, né? Deu uma chacoalhada, bateu, que eles desceram, né? Aconteceu assim, um carro veio, não parou no pare que era deles, e eles vieram pela João Pinheiro. Então ali, o amigo foi tentar desviar do carro que estava descendo, e na hora de voltar não conseguiu, entendeu? Bateu entre a árvore e o muro. Entendi. Mas o médico hoje fala que a LAD deu mais pelo chacoalho, não tanto pela batida. Então, até então, aparentemente, ele estava só ensanguentado, digamos assim. E aí o paramédico falou assim, olha, ele parece que ele tem os sinais vitais começaram a cair, já entubaram na hora mesmo, né? Eles foram muito rápido, inclusive. Os paramédicos, o corpo de bombeiros, assim, uma gratidão por todos eles que ficaram, acompanharam. Foram muito rápidos. E só falaram que ele estava com uma lesão. Então, já fomos para a medicina, né, com uma emergência. E aí, o paramédico falou assim, vai lá dentro, né, da ambulância, como se diz, despede que nós estamos saindo. É assim, gente, até então parece que você fica anestesiada, as pernas tremem, você fica, não, calma, respira, porque e treme de novo, e bora pra frente. Aí chegamos na medicina, raio-x e aquela coisa. Até então você não quer acreditar em nada, você não quer pensar em nada. Você quer pensar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? O tempo todo. Todo tempo, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí fizeram o raio-x. Levaram ele, passando, fui na ambulância, falei, né, despedi, falei que eu tava ali. Que inclusive, esses dias uma prima minha postou, a mamãe tá aqui. Né, um post bem bonito. E a primeira frase que a gente fala, fica bem que a mamãe tá aqui. Dá vontade de ser uma heroína, né, no momento. E aí, esperei o diagnóstico. Aí o doutor Kiyoshi veio, uma excelente pessoa, sabe, assim, muito humano, um neurologista muito, assim, muito coração, né, que chegou para falar o diagnóstico. E como foi? Maria. Essa experiência que eu quero que você conte. Você Cara, fala o diagnóstico. Aí ele começou a falar, eu já liguei pro Kleber, né? Coloquei no Viva Voz, a gente foi pra um quartinho, e ele falou assim, então. Aí ele deu uma lesão, a gente não sabe o que é, o cérebro tá inchado. Aparentemente no raio-x não apareceu nada, porque o cérebro tá inchado, então a gente não sabe se tem coágulo, se não. Mas o estado dele é gravíssimo. Ele pode vir a óbito, ele pode ter uma sequela, a gente não sabe realmente falar o que é. E ele está com um ferimento no pulmão. O pulmão foi perfurado pela costela. Então ali você já pensa, você para, você já não raciocina, você já pergunta, você já não quer acreditar, você quer, sabe? E aí, naquela ansiedade toda, e eu preciso ver. E aí, assim, ele foi muito, assim, específico no que estava acontecendo. O diagnóstico realmente não tinha sido, era esse, né? Era aí. Ele existe o cérebro está inchado, então existe uma lesão. Então existe entubamento, o coma induzido, né, e a perfuração teve que fazer a drenagem no pulmão. E aí a gente desligou, e aí eu até falei para ele, assim, não é isso mesmo? Eu falei, não tô acreditando. Aí ele, não, calma, vai para casa. Aí eu olhei para casa e falei assim, hã? Oi? Casa? Que casa? Tipo, tem casa? Sabe? Você não quer acreditar, você não entra. Porque paciente que está na UTI, que foi o caso dele que ele foi, realmente não fica com visita. Não fica. Não é só nesse caso específico, né? Mari, não fica com visita na UTI. Não pode. Não pode. E aí eu falei, tá, eu quero aquela visita. Ele 3 horas. Eu falei assim, então daqui eu não saio, é que ninguém me tira.
Aí eu acho que ele olhou pra mim e falou assim, essa mãe eu acho que vai me dar trabalho, né? Eu até brinco com ele, depois a gente até dá risada enfim, né? Aí ele falou assim, eu quero vê-lo. Aí ele, não, só hora da visita. Eu falei, então, não sai. Podia ser só um. Aí pegou, aí, onde ele foi humano. Onde eu falo que, graças a Deus, assim, todas as pessoas profissionais que passaram por nós, existia um coração ali, sabe? Apesar da notícia ser que... Mas assim, essa parte da notícia, eu já participei de muitas, é muito duro pra gente lidar também, sabe? É muito difícil, tanto... Não. É muito difícil. E a gente precisa dessa frieza, porque a gente precisa de trabalhar com a verdade. Porque se a gente dá um pouquinho de esperança, mas você mentiu pra mim, entendeu? Você falou assim, então a gente precisa realmente... É muito duro às vezes. Não, depois que você passa, você vai raciocinar a posição do médico, né? Em relação a isso, você consegue entender um pouquinho do que eles... Né? Mas na hora você não quer soltar isso. Na hora não. Né? E aí, mas ele foi muito carinhoso, muito assim, muito atencioso, muito prestativo com a notícia, como ia dar, mas mandou a real. Aí ele, acho que tocou, falou, então se eu deixar você ver um pouquinho, você vai embora. Aí eu pensei, na hora, foi melhor ver agora, do que vai que até 3 horas da tarde acontece alguma coisa, né? Aí ele entrou comigo na sala de UTI. Gente, foi a sensação pior da minha vida. Sabe, assim, se existe... nesse momento, né, que a gente passou, foi assim, a sensação pior da minha vida, viu? O Patrick todo entubado, machucado. Cheio de aparelho, que você não entende nada, pra que serve. Mariana do céu. Cláudia, nesse momento, você já tinha fé que ia dar tudo certo? Você conseguiu parar pra pensar nisso ou não? Dani, nesse momento eu falei assim, você entra no êxtase de não querer acreditar. Não aceito. Não acredito que eu estou passando por isso e que ele está passando por isso. Entrou em negação. Entrou em negação. Eu, não, vai ficar bem. Ele tem que ficar bem. Ele vai ficar bem. Nenhum momento você pensou, eu vou perder meu filho. Não, no momento que ele falou que pode vir a óbito, que pode ter sequela e que o estado ele é gravíssimo, eu perguntei qual o estado gravíssimo, né? Ele, estado gravíssimo de vir a óbito. Aí você para. Aí você pensa. Como assim? Aí passa um filme. Mas nesse momento eu falei, não. Falei, agora eu não quero aceitar. Eu não vou, sabe? E falei, Senhor, tá em suas mãos, mas desculpa, mas nesse momento eu não vou aceitar. Né? Assim. E aí fiquei em sadistas, né? Fui lá, vi ele, um momento muito doloroso. Fui pra casa e parece que a ficha não caía. Aí... começamos a dar as notícias aos poucos, né? Porque aí, se contasse, se emocionasse, saber. A Monique, nós temos uma filha de 12 anos. A conexão deles é extremamente, assim, não é dessa vida. É uma conexão surreal dos dois, e até hoje. E aí, nós fomos lá pra casa e contar pra ela, né, do que estava acontecendo. Pra ela, pros amigos, pra família. Sabe? Como contar. E entrei num estado, assim, realmente de não aceitação, não de revolta. Em momento algum, eu revoltei, sabe? Isso eu falo assim, em nenhum momento eu revoltei, tipo, fiquei, às vezes você fica nervosa com a situação, mas em nenhum momento eu revoltei, assim, com Deus de relação, por quê? Você quer sempre entender o porquê daquilo tudo, né? Parece que você precisa de uma explicação pra você aceitar. Mas a única coisa que eu não aceitava era perder ele. Não naquele momento. Falava, não agora. Só parece que, tipo, de repente, talvez, quem sabe... E ele ficou muitos dias internado? Ele ficou 20 dias na UTI. Mas ele ficou 55 dias no hospital. Quase 2 meses. Quase 2 meses. Quase 2 meses no hospital. E aí começou a luta de ir para, né? Foi pra UTI. No dia que nós fomos visitar ele, aí ele conseguiu o quarto. Então, graças a Deus, até nisso, Deus foi... E desde então, Deus foi providenciando tudo. Sabe, assim... Eu falo que... Se eu sabia conversar com Deus, hoje eu falo que eu tenho uma intimidade com Deus. Que eu não sabia que eu tinha. Não sabia. Deixa eu contar como que eu conheci a Cláudia.
pra vocês. A Dani ia visitar o Patrick, que a aluna tava lá. E aí ela me convidou e eu fui, né? De entrona, eu nunca tinha visto a Cláudia na vida, fui. Cheguei chegando. E aí eu sou enfermeira, trabalho 11 anos no hospital, então acho que a gente tem um olhar diferente das outras pessoas que não entendem. Então eu entrei lá, que eu já vi que ela transformar a sala dela no hospital, né? O Patrick hoje é acamado, né? Agora ele tá indo, ele é acamado, então ele a gente fala que é paciente de autodependência. Então ele depende 100% dela. E aí você já chega lá, você já tira o sapato, já coloca tudo, já limpa a mãozinha. E a sala dela impecável. A cama de hospital. E eu olhava aquilo ali e eu via aquele paciente tão bem cuidado, tão bem tratado. Eu olhava assim, gente, que coisa mais linda. E eu olhando assim, que a gente realmente, como a gente é da área da saúde, enfermeira, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso, cansativo para quem tá cuidando. Muito. E é exaustivo. Então, assim, e na hora que eu cheguei lá, eu lá vendo ela nessa alegria, nessa gratidão, né, nesse momento, assim, e eu só observando a Cláudia contando, na hora nenhuma ela reclamou. Hora nenhuma ela falou que tava cansada. Hora nenhuma ela falou que tava difícil. E eu olhando aquilo, eu fiquei encantada. Aí por fim eu falei assim, Cláudia, adorei conhecer o Patrick, mas eu tô encantada com você. Né? Porque assim, gente, assim, a positividade dela, a gratidão dela, o estado emocional dela, cuidando do filho dela, eu falei assim, é por isso que ele tá assim. A Cláudia é tão interessante que ela já é cuidadora. Eles têm um grupo que chama Os Primos, né? E eles são muito unidos, tá? Então, nesse dia, só a aluna que não estava, mas eram os primos que estavam ali no carro, né? E eles gostavam de ir para casa da Cláudia. Mas não era só por causa do Patrick, era por causa da Cláudia. A Cláudia era, assim, a mãezona da turma ali, né? Dos primos, ela era referência, né? Até pra desabafar, né, Cláudia? Pra gente conversar, pra turminha, desabafar. Trocar ideias, né? E falar de mães. E eu sempre conversei muito com eles assim, a mãe é chata mesmo, entendeu? Eu sou para o meu filho, a sua é para você. Mas sua mãe tem razão nisso, nessa não tem, você conversa. Então, eu expunha meu lado mãe para eles e eles expunham o lado filho. Então, era muito gostoso, assim, de reunir eles em casa. E quando a gente chega lá, eu achei muito interessante, porque isso foi desde o hospital. Porque eu fui até no hospital também, né? A Cláudia, ele sabe o dia que é hoje, né? Ele se atualiza. Ele é consciente. Os colegas, mas mesmo antes, mesmo assim, eu digo mesmo antes, que eu achei incrível quando nós fomos no hospital, que os médicos falaram que era por... reflexo. E eu falei, Patrick, aperta minha mão. E ele apertou. Falei, aperta de novo. Falei, mas que reflexo é esse? Que reflexo é esse? Porque ele tinha... Entendi. E a sensação que eu tinha é que ele reconheceu a aluna, assim, de imediato. Sabe? Que foi emocionante quando nós fomos no hospital. E eu acho interessante que ela coloca as fotos desses primos, né? De família. Tudo lá, né? Que ele vê tudo. Que na hora que você chega lá pra ver, né? E aí, por isso, eu falei assim, Dani, a gente tem que levar nesse podcast que a gente quis fazer em homenagem aos enfermeiros, né? E aos técnicos de enfermagem, a Cláudia, porque ela vai contar a experiência como cuidadora, a experiência que ela viveu no hospital, porque você passou por vários tipos de profissionais. Todos. E como foi? Todos os tipos de profissional. Então, aí no caso que a gente tá falando da notícia, essa foi a princípio, né? Depois veio os profissionais falando que ele estava com a LAD, que é a lesão costal difusa, que até então eu fui só saber aceitar, falando de aceitar, depois da quarta médica. E o que é essa lesão? Ela é assim, partes dos neurônios foram perdidas. Então, existia a possibilidade da recuperação, mas isso é em caso... Quase um milagre. Neuroplasticidade cerebral. Né? Então, assim, peguei médicas maravilhosas, médicas não maravilhosas. E é engraçado que, claro, eu sempre orei muito, sempre rezei muito por todos eles, por todas elas, inclusive essa que foi a mais rude comigo. No outro dia, eu acordei e falei assim, Senhor, abençoa essa profissional, porque eu não sei o que ela tá passando. É isso, eu lembro disso, Cláudia. Eu não sei. Isso é inteligência espiritual, isso é interessante gente. de ouvir, porque eu lembro dessa história. Conta pra nós, Cláudia. Aí eu peguei e falei assim, ajoelhei no chão, porque todos os dias eu falava, Senhor, abençoa essa médica, eu não sei o que ela tá passando, acolha essa médica,
Porque ela foi uma das, assim, grafíssimo, tipo assim, sabe? Todos os dias a gente escutava isso. Aí chegou num ponto que a gente não quer escutar mais, a gente já sabe que ele está, eu só quero saber a melhoria. Né? Então eu e o Kleber, o pai do Patrick, a gente sempre juntos, sempre, apesar que nós estamos divorciados, mas sempre juntos, sabe, sempre unidos por eles e deles. E a gente entrou em concordância, a gente não quer escutar mais o que ele tem, a gente quer agora solução. E pra você ter uma noção, essa médica, quando eu rezei e orei, no outro dia ela quer dar o boletim de novo. Meu coração chegou até chegar na garganta. Mari, outra pessoa. Sabe? Ela chegou a se emocionar comigo. Mas é porque é reflexo da sua postura, né? Porque se você tivesse ido armada, porque essa era ela, então seria tido outra reação dela, né? E aí, os momentos, assim, uns momentos mais difíceis e desafiadores, foi o primeiro dia que eu fui visitar o Patrick e ter que deixá-lo na UTI. Acho que é a dor maior. A gente fala que é a dor da mãe, né? Eu não tinha noção de como uma mãe do recém-nascido poderia passar por isso. Hoje eu tenho noção, assim, a dimensão, noção só, né? Que cada um Cada sente. um tem a sua dor. De deixá-lo. Eu fui na porta 3 vezes e voltei. A minha vontade era pegar o Patrick e sair correndo. Um outro momento desafiador foi quando a Monique foi visitá-lo. Nossa, aquilo me quebrou. Porque ela olhava pra ele, sabe assim, tipo, levanta, sabe? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ser forte. Eu não posso, né, filha, tá bem, né? Com um sorriso no rosto, porque existe, né? E a Dani sempre falava, olha, ele tá entendendo, ele tá escutando, conversa com ele. Então, quando você vê o sorriso no rosto, a força, de onde vem a força? Primeiramente de Deus, que Deus nos dá muita força, e dos amigos, né? A Dani sempre ali comigo, pertinho, mandando áudio. Depois do dia que você foi em casa, a gente, nossa, que legal, tá dando certo, né? Então vamos manter essa força. Então existem N profissionais, e aí eu soube entender essa parte, que existem os bons profissionais e existem os melhores profissionais. Então, tem pessoas que têm mais cuidado e dom, né? E eu falo que a medicina deveria ser pro dom e não pro passar em vestibular. Eu acho que tinha que ser dom. Porque cuidar de um paciente que está ali acamado e cuidar dos parentes também É muito complicado. é muito complicado. Muito. Né? Teve enfermeiros lá que acolheram a gente, olha, vai ficar tudo bem, ó, fé, sai gracinha, né? Então, meu filho tem boas mãos e tal. Mas tínhamos também que não. tipo, te desmanchava todas as crenças que você tinha. E aí começou a nossa correria. Então, o que a Dani falou, o Patrick, ele nunca, pra mim, meu coração, ele nunca perdeu a consciência. Também acredito nisso. E assim, um fato bem assim pra todos, né? Não que pra acreditarem mesmo, pra confiarem. Por quê? Eu conto isso, que a mãe do Kleber foi visitar ele na UTI, perguntando, ele já tinha saído do coma induzido, então já estava esperando, mas com a LAD demorou um pouco pra, né, pra acordar. E ela conversando com ele, ele meio imóvel, mas na hora que ela falou, ele gosta muito de tatuagem. Então, ele tem as tatuagens do Lobo, tem a tatuagem que a Lulu desenhou, ele tatuou aqui, que é ele correndo. E tem uma promessa que eles vão fazer tatuagem juntos, né? Tem. Uma tatuagem dele correndo na rua, num carnaval. E ela desenhou e ele tatuou. E aí a Lugi falando assim, Patrick, levanta, melhora logo, que a vovó vai fazer uma tatuagem. Na hora que ela falou tatuagem, o globo, né? O globo ocular mexeu. Falei, A gente, reflexo, assim, pra que a gente você trabalha no deixar? hospital, tem muita experiência, muito paciente entubado, em coma, depois eles voltam e eles, por exemplo, lembra das enfermeiras, ou lembra do que a enfermeira falou no quarto e conta pra gente, é muito então, interessante. assim, eu admiro muito a profissão de vocês, porque realmente tem que ter esse cuidado com o acamado e com os cuidadores que estão ali com os parentes, né? Gente, quem são enfermeiros que estão nos assistindo vai deixar mentir. Os acompanhantes dão muito mais trabalho do que os pacientes. Mas Eu imagino. muito mais. Então você tem que ter um jogo de cintura. Muito grande. Tem um estado emocional que é difícil do nosso lado de cá manter também. Depois eu falo um pouquinho sobre. É muito complicado. Ô, Cláudia, e aí nesse momento, você sendo suporte, né? Pra filha, pro marido,
Pro Patrick. Para todo mundo, tá? Assim, para os amigos, porque os amigos, né? Eu vi no grupo como era, sempre perguntando. E quem cuidava da Cláudia? Então, aí quem cuidava era Deus e os amigos, com a força, com a palavra, com a pergunta: você tá bem? Tá comendo? Tá bebendo água? Cuida de você? Você foi uma delas. Então, né, assim, minha mãe é maravilhosa, tentou cuidar do máximo que ela dava conta, né? Porque para ela também é difícil. Foi, né? Porque eu, Patrick, Monique e ela. Então, assim, Dani, e você ganha uma força que, assim, você não sabe explicar, sabe? Eu te falo, assim, que a minha fé aumentou e depois, assim, que ele teve essas reações do olho e tudo. E foi até uma outra amiga que chegou e falou: olha, conversa. E aonde vem a aceitação e a certeza que ele iria ficar bem. Porque eu perguntei. Eu tive que ganhar força e perguntar pra ele se ele queria ficar ou se ele queria ir embora. Você perguntou Você pra ele? Perguntei. Porque naquele momento tava todo mundo ansioso pra que ele ficasse. Eu queria meu filho vivo. Mas e ele? E ele? Não. E aí? Queria inteira aqui. Também. Sabe? Ele queria. Foi Ele a escolha respondeu? dele. Sabe? E nesse momento ele ainda tava no coma vigil. E respondia só meio piscando ou mexendo no olho. Aí eu tive que ganhar força e falar: vamos lá. Sabe? Até uma amiga, a Claudiana Tavares, que é terapeuta, ela falou: você tem que chegar e perguntar. Nossa, Falei: então vamos lá, Cláudia. ganha força. Como diz como você veste uma roupa linda, se sente linda e vai. E é assim que eu fiz. Me vesti, passei um batonzão, perfumei e fui. Cheguei e conversei com ele: filho, a gente tá aqui te amando, independente de qualquer situação que você escolha, mas eu quero que você escolha. Se você escolher ficar conosco, nós vamos dar todo o seu apoio. E fui falando todas as pessoas que poderiam me dar apoio, todas as pessoas que poderiam dar apoio pra ele. E aí ele mexeu o olho. Eu falei: vou perguntar de novo, pra ter Meu certeza. Aí ele mexeu de olho. Falei: então, até emociono. Falei: então, meu amigo, seja bem-vindo ao mundo. Vamos lá, agora começa a nossa... Ali você teve certeza que Ali ele eu não tive ia sabe? partir. Ali eu falei assim: então, agora é nós. E você ficou deprimida em algum momento? Você se sentiu deprimida, tipo, sintomas de depressão, desanimada, sem força pra fazer o que tem que fazer? Mari, não. Cara, isso é incrível. Não. Eu tenho os momentos de choro. Sim. De triste. tristeza, né? De tipo, vou dar conta? Vou. Sabe? Mas assim, em depressão, deprimida, eu posso, assim, não estou gabando, mas Deus me deu a força necessária. Eu tenho De certeza tá ali, disso. sabe? E a mentalidade dela, né? A estrutura mental positiva Nossa. faz muita diferença. E falei: a partir de agora vamos, mas assim, a gente tem realmente apoio, a força de Deus é muito grande. E a força das pessoas que estão em oração com você é muito grande. Então, quando a gente fala assim, o poder da oração de uma mãe e dos amigos faz toda a diferença. Toda a diferença. E desse momento que ele foi pra casa, né? E montou. Não, o Patrick até lá pegou infecção, bactérias, que você sabe muito bem, a KCP, que é uma, né, a linda Ele maravilhosa. ficou isolado. A Dani, no dia que a Dani foi visitá-lo, a Dani entrou em desespero. Ela: pode colocar um ventilador aqui? Pode não sei o quê? Gente, eu Não, falo, Dani, não não pode, tinha ventilador sabe? no hospital. E ele venceu todas. Foi pra casa. Aí o que eu falo hoje, pra te falar a verdade, eu falo que eu tenho vontade de ser voluntária daquelas pessoas que saem do hospital. Porque quando você sai, você não tem base nenhuma. Nenhuma. Era isso que eu ia te perguntar agora. Como foi a desculpa. ida pra casa? Foi Eu desesperadora. imaginei. Desesperador. Pra todos nós, pra mim, pro Kleber, pra Monique, pra ele. Desesperador. Segurança, você não sabe ler o paciente. Não, foi com sonda, né? Ele Foi com sonda, foi com atráqueo. Foi com A atráqueo. atráqueo saiu, veio colocar de volta. Aspirar, tudo, gente. Não, é complicado. engraçado, de força, o terapeuta que foi
estava fazendo aspiração nele dentro da UTI, né? E fazia, eu falei assim, gente, nunca vou fazer isso. Não dou conta, não vou dar conta de fazer isso. Não vou. Sem chance. Chamei minha mãe, falei, sei que é a técnica, né? Parabéns pra ela. Falei, você vai aprender. Tava fazendo tudo. Não, hoje eu tô fazendo, gente, hoje eu já tô quase Não, no ela caminho. já pode trabalhar no hospital. Sabe? Então, assim, eu falo que todos os momentos são desafiadores. E algo que eu trago muito pra mim é que não existe dias ruins. E todos os dias são dias bons. E vocês entendem? Ela é inteligência espiritual em pessoa. Vocês entendem por que a gente quis trazer ela? Na Aqui? prática, né? É a prática, isso é inteligência espiritual. Dias bons e dias melhores. Não tem dias ruins. Estamos aqui, gente, abrimos os olhos, estamos aqui no milagre de Deus. É. E a minha hashtag que a gente fala, né? De todos os boletins, e nós vamos tatuar, inclusive, é um milagre por dia. Sim. É o meu lema. Um milagre por dia. E todas as vezes que o Patrick abre o olho, eu falo, oi, milagre. Gente, ela fala, o carinho que ela é com o Patrick, eu fiquei encantada. Mas, assim, a energia dela mesmo, a positividade dela lá, porque, como eu havia dito, ser cuidador é muito difícil, é desesperador. Na hora que você falou que você foi pra casa, você não sabe o que fazer. Não Paciente sabe. com autodependência, ela vai ter que aprender a aspirar o paciente, alimentar o paciente e definir se ele tá ou não com dificuldade respiratória. Lê tudo. Me lembro de um dia que eu fui visitá-lo, já estava em casa. E eu passei uma tarde lá, né? E eu falei, Deus, é força de Deus. E eu fiquei me colocando no lugar, será que eu daria conta? Eu me coloco. Porque eu acho que eu não daria conta. É isso. Assim, eu lembro que nesse dia, né, a gente tinha que segurar ainda o Patrick, né? A cabeça, ele não respondia praticamente nada. E ela alimentando, né? O Patrick, e eu fiquei me questionando, sabe? Falei, Deus, será que eu daria conta? E aí, a primeira vez que eu vi a melhora do Patrick, uma melhora maior, significativa, foi no aniversário de 18 anos da minha filha. Ah, eu lembro né? do vídeo. Foi só pra nós mesmo, e nós chamamos a Cláudia com a família, e não foi possível, né? Mas ela gravou um vídeo. E eu nunca vou esquecer a reação da aluna, Também gente. não. Quando passou o vídeo e o Patrick mexeu a perna, Foi. né? Foi a coisa mais bonita. E foi pra eles a primeira vez que a gente mostrou. Porque foi o primeiro movimento que ele fez. Ele ficou acamado, bem debilitado, ele tá, né? Mas ele ficou debilitadíssimo, sem se mexer, só o olho, né? E o olhar, né, que a gente fala, 5 meses. Então ele foi pra casa assim. Assim. Não, ele saiu da medicina, a neurologista falou pra mim e para o Kleber, o Patrick está saindo aqui hoje, ele é um milagre da medicina. E os médicos falaram pra você que ele ia ficar Ele é assim? lindo demais. Eles falaram pra você, olha, ele vai ficar imóvel, não sabemos o que vai acontecer. É isso que você falou, eles não podem me dar esperança, Aham. né? Então o doutor Cláudio falava assim, olha, é assim. Ele vai sair assim, ele vai pra casa assim. Vai não. Ele vai ficar assim, e aí ele tem que responder. Então, quando pergunta o que os médicos falam, é com ele, é ele Deus. A recuperação neural, ela é a recuperação, né? Um neurônio dando mãozinha pro outro neurônio. Então, ela explicou, é como se você pega uma gelatina, coloca dentro do congelador, porque até então, meu QI para essas coisas não tinha, né? Raciocínio zero. Ele me explica como que é. Ele pega uma gelatina, coloca no congelador, sacode a gelatina. É isso que aconteceu. Eu falei, mas a gelatina pode ir. Se a gente passar de novo uma aguinha assim, começar, né? Pôr de novo no congelador, ela pode reconstituir. Ele pode. Mas aí é ele e... E cada melhora ele. dele é o seu milagre. Aí ele faz, evolução. ele sabe o que é assim, você pergunta assim, ele mexe o sim, a perninha dele, ele balança assim, falando não. Agora a cabeça. Tá mexendo a cabeça. Agora não é mais a perna, agora é não pra cabeça e o joinha com a mão. Ele falou que a aluna não vai mudar, não. Vai De fazer idade, faculdade fora, não. Não vai, não. Não vai mudar, não. E assim, inclusive os amigos dando esse apoio, né, essas visitas, os primeiros meses é muito difícil para todo mundo, gosto perguntando, é muito desafiador. Então, assim, foram visitas poucas mesmo, porque tem uma infecção atrás da outra. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. E agora que ele tá mais responsível, agora a mãe chata dos amigos sou eu, né? Olha, vem visitar, agora precisa de estímulo. Ô, Cláudia, quem te ensinou a cuidar dele?
Mãe. Intuição de mãe. Sério? Eu te falo que eu cuido do Patrick totalmente a minha intuição de mãe. Você teve orientação antes da alta, assim, de aspirar? Mariana, então, é isso que eu falo, assim, a medicina é um lugar maravilhoso, mas, assim, infelizmente, falta apoio à família no pós. Sim, no último dia, eles quiseram me ensinar tudo, como troca a fralda, como vir pra dar banho, como aspira. Lá no hospital municipal, Pouco tempo, né? Um dia, eu falava, gente, vocês tinham que ter me passado isso antes. Porque assim, você fica também até com medo, assim, posso fazer? Alguns profissionais, aham, vamos, digamos assim, não é com o tempo, porque é muito corrido, né? É muito corrido para é eles. muito corrido. Então, alguns falam assim, ó, troca a fralda hoje pra você aprender. Mas ali é totalmente diferente, ali você tá... Eu trabalhei no hospital municipal e lá a gente tinha esse cuidado com acompanhantes de alta dependência. Ensinar mesmo, antes da alta. Então a gente ia, tinha a enfermeira, os técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, aspirar, trocar, virar. Por exemplo, igual ele que é acamado, pra vocês terem uma noção, tem que virar ele, mudar ele de lado na cama de 2 em 2 horas pra não abrir ferida. E abre ferida. E as feridas chegam, quando elas infeccionam, às vezes vai no osso, fica muito profundo. Eu já vi feridas que cabe a mão, assim, de tão profunda. E é muito dolorosa e difícil de sarar. Então, assim, por isso que eu falei que eu fiquei encantada com ele. Cuidado dele mesmo, que você não vê uma parte... A úlcera começa a ficar vermelhinha. Não tinha nada. Então, gente, igual eu falei, a gente vai com o olho clínico, é sem ver, a gente tá avaliando o paciente. É hábito. Isso é bom. E o paciente de alta dependência, eu já passei no hospital de vários setores. É o que eu mais tinha dificuldade. Tanto é que eu pedia para não ficar com pacientes de alta dependência. Porque, para mim, emocionalmente falando, é muito difícil ver o paciente naquela situação. Tem gente que gosta, que tem perfil, faz ainda bem que tem perfil para todo mundo, mas, particularmente, era a minha maior dificuldade. E eu fico pensando, paciente que nem tem vínculo emocional, assim, eu fico pensando para uma mãe, sabe? Você vê seu filho, assim, como lidar com essas emoções, Cláudia? A emoção atrás da outra, mas assim, igual o Kleber é um paisaço, sabe? Ele tá sempre ali junto, com esse cuidado também. Então, é um cuidado nato, igual o banho. O banho a gente não abre mão de ser os dois. Ela tem que ser, né? E ele prefere também, né, o Patrick? Ali ele acha graça, né? O Kleber faz graça o tempo inteiro, sabe? O Kleber fala que a diversão do Patrick é rir da cara dele. E eu acho interessante também que você preocupa muito em fazer o Patrick se sentir bem o tempo todo. Sim. Ela preocupa muito com o sentimento dele, né? Como fazer ele se sentir. E ele dá risada, né? Às vezes quando eu falo assim, hoje eu tô nervosa, tá? Não sorri pra mim. Aí ele dá risada. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. O estado emocional diz muito como que vai cuidar a fé, né? A força. Sim. Pessoal, só trazendo um pouco aqui pro nosso tema, né? Como nós falamos da inteligência espiritual, nós estamos falando do espírito que somos. Um espírito em evolução, em constante mudança. Quer queiram, quer não, sempre estamos nesse processo de mudança. Então, quando a Cláudia ela traz essa questão do neurônio, né, pegar na mão e tudo mais, diz respeito a uma neuroplasticidade cerebral. E essa neuroplasticidade cerebral não é somente para um caso como o do Patrick. Essa neuroplasticidade é o que faz com que nós, todos os dias, consigamos nos melhorar, consigamos aprender. Essa neuroplasticidade diz respeito à condição do processo evolutivo, né? Então, o Patrick agora ele está aprendendo a falar novamente, ele está aprendendo os movimentos, né? Ele está passando por todo esse processo de aprendizado, graças a essa neuroplasticidade cerebral, né? E nós temos um podcast, que é o nosso podcast número 2, explicando exatamente o que é essa neuroplasticidade. Né? Então, de fato, o Patrick ele está aprendendo tudo que é físico, tudo que é da matéria, mas o que ele vai trazer para nós de bagagem do estado de coma, né? Vai ser riquíssimo, né, Cláudia? E ele vai estar aqui, né, com a gente. Com certeza. Se Deus quiser, ele vai estar aqui com a gente. E a gente fala todo o tempo com ele, né? Na verdade, ele queria vir hoje, viu, gente? Conta aí, Cláudia. Ele queria vir hoje. Eu falei que a gente ia gravar um podcast para contar sobre os acontecimentos, a evolução dele, na verdade. E ele apontou para ele porque ele queria vir. Eu falei, não, você vai. Não hoje, mas você vai outro dia contar a sua experiência. E eu tenho certeza que a experiência que ele está passando vai ser de rico conhecimento.
né? Eu gosto falando da fé, do espiritual. Não tem como você seguir um caminho sem fé. Não tem. Existe cansaço, existe tudo, mas a fé, quantas vezes, gente, já ajoelhei no chão 3 horas da manhã, né, fazendo a oração da madrugada. Tudo tá aí. E é só você que cuida dele, Cláudia? Você tem enfermeira? Como que é o cuidado? Assim, nossos cuidados, eu trabalho, o Kleber trabalha, e passamos por várias cuidadoras, mas é uma coisa, achei que era mais fácil, assim, pra te falar a verdade, a cuidadora ficar, sabe, com o paciente, e aí, então passam várias cuidadoras. Uhum. Então, hoje, nesse momento, inclusive, a gente tá optando, porque como ele está evoluindo, graças a Deus, a evolução dele tá muito boa. Então, diante de tudo isso, né, Deus tem respondido muito em relação a isso. Ele tá muito responsivo. Uhum. E aí, hoje tá assim, minha mãe fica com ele e tem uma moça nos afazeres da casa que dá um suporte pra minha mãe. Porque sozinho, ele não pode ficar. Não pode. Ele tem que virar, mudança de decúbito. Não precisa mais, né, Mari? Porque agora ele tá virando até demais. Ele joga as pernas pra fora da cama. Mesmo. Ô, Cláudia, trazendo um pouquinho agora para a parte da enfermagem, qual que foi a sua experiência com a enfermagem estando lá internada? Conta pra gente. Olha, igual eu falei pra você, é uma profissão que hoje eu tiro o chapéu. Que eu já tirava, eu já sabia que era muito difícil. Mas na prática é diferente, né? Sabe, igual pra você, tem pessoas e pessoas, mas a maioria, graças a Deus, foram muito carinhosas. E sabe, com aquela tensão. E eu falo, gente, eu orava, rezava por todas elas, né? Por todos eles que passavam ali. Porque você falando assim, se a gente dá conta, eu olhava pra elas assim, como que elas dão conta? Sabe? E um chama, outro chama, e corre daqui. E, como a Mariana falou, os parentes é os mais desesperador, né? É os mais complicados. Porque o coração da cardio já sai correndo no corredor gritando. É complicado. E aí eles vêm, algumas, né, com paciência, calma, é normal, vai acontecer. Então a experiência com a maioria dos enfermeiros da medicina foi, assim, muito gratificante. E foi muito lindo quando você falou a situação da médica, que você falou assim, não sei o que ela tá passando pra ela ter agido dessa forma comigo, né? E é muito interessante esse olhar que você teve, que era o que todo mundo, vou falar da classe da enfermagem, né? Porque é a que eu tô aqui, que é o que eu vivi na pele, queria que tivesse. Porque eu não vou chorar. Mas é porque, assim, só quem tá vivendo sabe o que é. E às vezes a gente não dá a atenção que a gente queria dar, mas é que a gente consegue dar. Então, às vezes a gente queria fazer melhor do que a gente tá fazendo, mas a gente não consegue fazer o melhor. Sabe? É impossível. Então a gente faz do limão uma limonada todo dia. Às vezes a gente tem que passar por cima de valores que a gente tem, porque o certo seria fazer isso, mas não tem como. Ia ser querendo. Então, assim, é muito complicado estar do outro lado mesmo, emocionalmente falando. Eu já tive depressão, trabalhava à noite, e aí eu decidi ir pro dia, mas mesmo assim tive burnout, tive crise de ansiedade, eu já fui pro banheiro chorar. Eu lembro que foram muitas situações difíceis, mas assim, pra vocês terem uma noção, na época do Covid, foi muito complicado. Imagina. Foi muito. E aí, teve uma vez que os capotes, que era o que a gente vestia pra se proteger, acabou. Então, tava contado. E aí, as meninas da limpeza chegou e falou assim pra mim, Mariana, não tem capote pra gente, o que que eu faço? E eu liguei pra uma supervisora minha e falei, olha, elas estão sem capote. Aí ela virou pra mim e falou assim, e a gente era responsável, a gente pegava, ela virou pra mim e falou assim, é problema da supervisora dela. A ela que tem que resolver. Aquilo ali fere meu valor, entende? E aquilo ali doeu minha alma. Claro que eu arrumei um capote pra ela. Então, várias situações a gente tem que lidar. É muito difícil, você tem que escolher. Então, eu acho que realmente é uma profissão muito linda, muito desvalorizada. E que eu acho que só quem sente na pele, assim, vendo mesmo. Porque realmente a maioria das vezes, não consegue fazer o que a gente quer. E sim o que a gente consegue, sabe? E é difícil escolher. É muito complicado. Então, a gente queria muito que todos os acompanhantes tivessem esse olhar aí. Claro, gente, existem profissionais e profissionais.
sabe? Então, assim, tá, gente, no melhor das hipóteses, na melhor que eu conseguia ser, que eu pretendia, assim, a gente perdia a paciência, mesmo. Às vezes a gente tava, assim, às vezes a gente respondia ríspido, por exemplo, mas não era o que era com você, é tanta coisa na cabeça que você tem que resolver, e é vida, né? O seu erro custa vida. É isso, o seu erro custa vida. Então, assim, é uma profissão. Eu tenho muito orgulho, eu aprendi demais. As melhores pessoas que eu conheci, que eu convivi, de doação, de aprendizado, foi ali. E é muita, muita, muita doação. E aí eu até falei assim, que às vezes as pessoas falam assim, que esses enfermeiros assim, e vou defender mesmo, porque as pessoas falam muito, que é sem educação, que é não sei o quê, não sei o quê. Por que tá ali? Tá ali porque escolheu. Gente, agradece que tem gente que escolheu passar por isso. Porque hoje eu não sou enfermeira mais. É porque eu não gostava? Não, eu gosto muito de ser enfermeira. Mas eu não gosto da qualidade da vida, de vida que eu teria sendo como enfermeira. Nem do salário, nem de abrir mão de fim de semana, de família, de tudo pra estar ali. Vai lá. Licença. Com toda certeza. Gente, a Cláudia está aqui conosco fazendo a entrevista, mas a ligação da casa dela não tem como ela não atender, porque ela fica 24 horas por conta do Patrick, né? Bom, nós podemos, então, perceber a pessoa... Eu não vou nem falar só forte, nossa, é inteligência espiritual pura. Porque ela é por amor. E sempre foi, né? Ela sempre foi. E agora com essa questão do Patrick ainda mais, né? E quando nós nos propomos convidar as pessoas para participar do nosso podcast, a intenção era essa, chamar pessoas que conversassem essa linguagem da inteligência espiritual que diz respeito ao sentido da vida, né? Então, esse podcast, em homenagem aos enfermeiros, né? Achei que quando a Mari colocou que ela queria fazer, veio a calhar, porque tem tudo a ver, né? Cuidado, tudo. Servir. O servir o tempo todo, cuidar do tempo todo. E é interessante também a gente colocar e pontuar que o que fez diferença foi a mentalidade da Cláudia. A estrutura dela, né? O tempo todo ser positivo, o tempo todo ser grata. Você via a gratidão dela ali, não deixou ela estremecer, né? Ela cair e não ficar deprimida. E é muito difícil você conseguir ter essa ordem no caos. Exatamente. Ainda vendo com o filho, né? E assim, eu não consigo imaginar, né? Mas a tensão até mesmo de ter que sair pra... É o tempo todo, né? Que ela não desliga. Tá tudo bem? Então, e aí... Graças a Deus. E... Então, tudo bem? Tudo. Mas engraçado que isso, para mim, foi muito valioso, porque foi uma coisa viva. Entende? Vocês que estão aí assistindo presenciaram algo vivo, né? Na dinâmica da vida mesmo, da Cláudia, né? E assim, tem uma atenção 24 horas. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo, preocupada, né? De questão de... Até desculpa interromper. Não. A questão de... o dia que você foi, o dia que você falou, aí a gente fala, nossa, que legal, né? Tô indo no caminho certo. Porque assim, ninguém olha pro cuidador. Não. Ninguém olha pro cuidador. Eu tenho uma tia que ela cuida dos meus avós, eu sou muito preocupada com ela. Porque todo mundo acha que ela tá fazendo mais que obrigação. Todo mundo... Gente, não é. Não é. Então, assim, eu acho que o cuidador, ele precisa ser acolhido também, porque ele é muito, muito importante. E querendo voltar só um pouquinho das enfermeiras, e a maioria das vezes, quando você cai a ficha de que realmente para elas, se para você está sendo difícil, imagina para elas. E aí a gente tem muito esse negócio de agrado. Então, minha mãe ia ficar com o Patrick e levava bolo para as enfermeiras. Nossa, gente, a gente ama. Gente do céu, a gente ama. É um carinho, né? Carinho, porque é exaustivo, Dani. É exaustivo. Você tem tempo pra comer, tem dia. Ali a gente ficava, Patrick, quando foi pro quarto, a gente ficou com duas pessoas e a gente se revezava ali, sabe? Tentando ajudar elas com o outro paciente. Olha só. Nós pegamos um que estava com demência, então ele variava. E às vezes ele queria ser agressivo com os enfermeiros, a gente tinha que intrometer. E aí entra a parte da enfermagem, que a escala é reduzida.
Então, você trabalha no limite, às vezes falta colaborador, não tem como. Então, você trabalha a mais do que você consegue mesmo, entendeu? E aí, a maioria dos enfermeiros, eu trabalhei só em um, sempre trabalhei só em um, mas eu conheço várias pessoas, trabalha 24, vou folgar 24. Então, eu entrava às 7 da manhã e até 7 da noite, depois entrava 8 da noite e até 8 horas da manhã no outro dia. E é muito engraçado, foi muito engraçado, assim, interessante, né? Quando às vezes revezavam, né? Eu, minha mãe, o Kleber, e aí a gente às vezes pegava um que era mais, às vezes, agitado, o Kleber falava assim, ó, vai na mansa que esse tá mais agitado hoje. E a gente trocava, sabe? Então dá um sorrisinho, não com falsidade, mas é aquilo aqui, não sei o que ele está passando. E normalmente Então, hoje, assim, quem cuida do Patrick somos todos nós. Eu, né, inclusive agora o Kleber tá com ele para eu estar aqui. A Monique também ajuda bastante, que é minha filha de 12 anos. E se a família realmente não estiver unida, todos caem. E uma pergunta agora para a Dani aqui, para ajudar até a gente, né? Para os nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem, que eu acredito que tá todo mundo assistindo. Estamos no meio do caos. Então, estamos na ansiedade, no burnout, tudo. Como lidar com isso? Olha, gente, hoje eu digo que as pessoas inverteram um pouco as colocações, porque quando você vai para a mídia e fala, mas é difícil mesmo, desculpa, é difícil mesmo, né, que eu não consigo lidar, porque eu não sou Mulher Maravilha e tudo mais, existe também uma linha tênue, porque a gente fica olhando muito, porque, já que eu não consigo mesmo, né, e não é exatamente dessa forma. Nós não conseguimos o tempo todo nos mantermos, né, com um alto padrão de vibração, nem é a proposta, porque eu preciso pulsar, né, para que haja aprendizado, e até a neuroplasticidade cerebral. Então, a questão não é você dar conta daquele exato momento, né? Então, por exemplo, teve um momento que a Cláudia desesperou, teve um momento que ela chorou, teve um momento que ela estava forte. A questão da inteligência espiritual, porque a emocional não. Emocional seria você conseguir lidar com aquela emoção, você como profissional, você dá conta de lidar com aquela emoção. Isso é inteligência emocional. Agora, espiritual é você com você. E aí, quando você conta mentira pra você, aí é o problema. Entendi. Então, é você deixar passar pelo seu corpo. Porque, às vezes, mas naquele momento, você vai ter que manter realmente uma postura. Sim. Nossa, difícil. Entende? Isso tem coisa que não tem como a gente fugir. Não. Eu preciso manter uma postura aqui. Mas quando eu estiver comigo, eu preciso contar as verdades pra mim, deixar passar no meu corpo, sabe? Entender as fragilidades, entender as forças também e não ficar... Eu não concordo muito de romantizar uma situação ruim. Vai romantizar uma situação boa. A ruim não, a ruim só deixa passar no seu corpo, porque ela, como ela é base, ela já existe. É a partir dela que nascem as boas, não é o contrário. Entende? Então, no meu ponto de vista, se tem um momento que você tem que lidar com a inteligência emocional, lide com ela. Mas quando você estiver com você, seja honesto com você, deixe passar no seu corpo, se permita, tá? Isso não quer dizer que você vai se prostrar numa cama, se permitir não é isso. Mas olha, hoje eu preciso chorar, então hoje eu vou tirar pra chorar, hoje eu vou precisar me desmontar aqui, depois eu tenho outras coisas. Eu perdi as contas, quantas vezes que eu já fui pro banheiro do hospital chorar. Eu perdi as contas. Foi muitas vezes. E depois voltar, fingir que tá tudo bem, né? E por dentro tá quebrada. No Dia das Mães, eu ouvi muitas pessoas falando assim, como é que você lida com o dia a dia? É difícil mesmo, porque eu não dou conta e fica uma bagunça. E aí, isso ficou bonito. Parece que é bonito ser feio, né? E não, peraí. Se eu não tô conseguindo lidar com a situação, está faltando ordem. Está faltando ordem mental. Então, tá faltando eu parar um pouquinho, desacelerar um pouco, olhar pra mim. Inteligência espiritual é isso, gente, tá? É você olhar pra você, não diz respeito, o entorno, ele é só um respingo do que você é, tá? Então vamos separar bem. Emocional é como eu lido com o outro, é relacionamento, é a minha emoção diante do outro. Espiritual é a minha emoção comigo. São as minhas verdades. Como que eu vou me estruturar? Entende? Então, assim, não tem como você falar que teve um caos e que você se manteve pleno, porque você é humano, você precisa pulsar. Até a forma de ter empatia precisa vir de algo assim. Então, não é deixar de sentir, porque isso não é possível. Mas é sentir e saber se organizar, saber voltar, sabe? Isso é um treino, né?
Faz parte da ordem mental. Agora eu entendi, minha depressão, minha crise de ansiedade. Era falta da inteligência espiritual, viu? Era. Emocional, eu sempre consegui lidar bastante. E uma coisa que eu... Fica a dica aqui, né? Pra todo mundo que é enfermeiro, técnico de enfermagem. Eu tinha muito cuidado com os sentimentos da minha equipe. Eu queria que ela se sentisse bem o tempo todo. Porque eu entendia, como eu gosto muito dessa parte emocional, então eu entendia que se elas estivessem bem, meus pacientes iam estar melhor cuidado. Então eu realmente preocupava muito. Na época do Covid, a gente era a equipe da manhã, da tarde e 2 noites. E todo mundo pediu rodízio. Tipo assim, todo mundo queria estar aqui um dia ou no outro dia. A minha equipe pediu pra ficar fixa. Porque eu era fixa do posto que ficava recebendo os Covid. E eu falei assim, bom, então aqui eu tô conseguindo fazer um bom trabalho. Então assim, você que é líder, você que é enfermeiro, se preocupe com os sentimentos dos técnicos de enfermagem, sabe? Se preocupe em como que eles estão se sentindo. Vocês estão fazendo eles se sentir valorizados? Eu tinha muita preocupação, porque é tão tumulto, acompanhante que briga, a gente apanha de paciente, é tudo que vai engolindo a gente, que às vezes eu fazia questão de lembrar eles todos os dias o quanto o trabalho deles era importante, para eles se sentirem importante bem, e eu via resultado no cuidado com o paciente. Mas uma coisa que você trouxe, que você queria que a sua equipe estivesse sempre bem. Sim. É importante nós lembrarmos que estar sempre bem não é não ter problema. Então, se você permite que a pessoa se desmonte e chore, Permitir demais. isso aí faz com que a pessoa se reabasteça depois. Não. Porque estar bem, na ideia de muitas pessoas, é eu estar o tempo todo com um sorriso no rosto. Apesar que isso tem mudado. Hoje tá muito bonito falar que você não tá bem de jeito nenhum. Sempre vai pros polos, né? E é interessante. Não tem equilíbrio. Porque eu fazia assim com as meninas. Às vezes ficava algum cantinho e ou elas chegavam, assim, eu falo elas que era a maioria mulher. Elas chegavam, você falava assim, hoje você não tá bem, né? Aí realmente ela não tava. Você quer conversar? A gente levava ela pra um cantinho. Ela ia, ela desabafava, ela chorava. E eu acolhia. Falava assim, pronto, você melhorou? Então me dá um abraço, agora eu vou voltar. Então ela voltava diferente, entendeu? E quem ganhava com isso? Os pacientes. Os pacientes. Então, assim, ali ela ia mais motivada, ali ela ia fazer as coisas mais rápida, mais concentrada. Então, assim, eu tinha realmente essa preocupação. Eu fazia escala, põe a escala aqui, né? Tal leito, eu colocava coração na escala. Porque na hora que eu sabia o sentido, né? bem. Aí, tipo, na hora que eu fazia aqueles, vê o nome dele com o coraçãozinho na frente, ele vai despertar, porque é o símbolo do coração. Já vem um bem-estar. Colocava todo mundo. A minha supervisora já me chamava a atenção. Falava, para de pôr isso, isso é infantil. Eu falei, não vou parar. Entendeu? Então, assim, realmente é o meu jeito mesmo. Eu preocupava muito porque pra mim foi complicado. Não sei se foi a profissão certa, não. Pra mim. Porque às vezes a gente tem que ter uma frieza. Pra ser enfermeiro técnico de enfermagem, te exige uma frieza que pra mim era bem complicado de ter. Pra você separar e não envolver. Os polos, né, Mariana? Tipo assim, às vezes você necessita da frieza e às vezes você necessita do emocional. Porque às vezes aquele paciente precisa do emocional e o outro precisa da frieza. E assim, vários líderes, inclusive uma líder de um setor que nós ficamos, era assim, ela pegava junto com a enfermeira. Então ela nunca deixava essa enfermeira, se ela visse que aquela enfermeira não estava muito bem, ela estava junto. Então a liderança realmente também para vocês que são líderes dos técnicos muito também, importante, faz muita diferença. Faz a diferença. Faz. E o que volta a pergunta para você, e quem cuida do líder? No caso ali, ninguém. Exatamente. Ninguém. Né? Ô, Cláudia, então, nós já sabemos, né, que o Patrick teve um acidente, ele ficou completamente debilitado, né, e agora ele já está recuperando, e uma recuperação, assim, extraordinária. Milagrosa. Fala pra nós, mesmo pra quem não é mãe, né, mas pra quem já passou, pra quem tá cuidando, pra quem já passou por uma situação assim, fala um pouquinho, assim, do de como que essas pessoas podem buscar essa fé, sabe? Dani, então, como você falou que a inteligência espiritual, né, e eu vou te falar muito assim, que me trouxe para esse momento, é a confiança em Deus, é confiar 100%, é confiar que aquilo que você acha que está errado, não é o errado. É fé. Não tem outra, sabe assim, eu não tenho um outro conceito que eu possa trazer. É a eu fé. quero acrescentar uma coisa. E amor.
amor. Amor. Gratidão. São pilares, né? É a confiança em Deus. A confiança que você dá conta, que você vai dar conta em momentos que você não dá. E, igual falando, tá tudo bem. É aceitar esse momento. E por muitas vezes, eu já cheguei e falei, olha, hoje eu estou cansada, mas nós vamos dar conta. Segura um pouquinho e eu seguro daqui, para todos. Eu acho que a transparência para todos os envolvidos. Você é minha amiga, eu também não vou ficar falando que o tempo todo que eu não estou bem, mas também não vou ficar falando que o tempo todo que eu estou bem. Sim. Então são os pilares: a fé em Deus, o equilíbrio, o amor e a gratidão. Que bonito. Que espiritual pura. Pura. Ela é pura, gente. Você tem que ter isso. gratidão por todas as coisas que acontecem na sua vida. Todas, igual esse negócio das cuidadoras. Mas eu quase queria morrer, né? Que não dava certo. Eu, tá bom, vou esperar o Senhor, tá? Falar o que o Senhor quer comigo. Sabe, existe dores. Essa é uma dor É lidar com o quase, pulsar. né? Perder um filho. Gente, não tem. Sim, sabe? Não sei, porque parece que seu mundo desaba, né? Seu coração, você não tem mais coração. Eu falei, eu acho que meu coração não tá batendo mais, não. Eu acho que esse aqui, acho que eu tô vivendo certo de luz. É isso. Sabe? Então, assim, eu acho que o pilar de tudo, assim, para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos desafiadores. Não é um momento difícil, é um momento desafiador, que desafia você, desafia a lei da Ela é muito física, linda. a lei da fé, a lei espiritual, a lei emocional, a inteligência emocional, a física, a espiritual. Tudo é desafiador demais. É. Sabe? Se você não tiver uma fé naquele, no Todo-Poderoso, e acreditar em alguma coisa, você tem que acreditar em alguma coisa. Você precisa de alguma coisa para acreditar. Né? Então, assim, nós acreditamos muito, eu, Kleber, Monique, sempre em oração, sempre juntos, fazendo oração junto com ele, trazendo ele para o mundo espiritual mesmo. E muito amor. O Patrick, ele é muito amado. Eu falo que Ela ele transborda amor, gente. É por isso que a gente trouxe ela, né? É cuidando do cuidador mesmo. É interessante que a gente falar isso, assim, antes da gente encerrar. O quanto servir nos preenche, né, Cláudia? preenche. O quanto servir, o quanto doar, o quanto amar Quanto amar. te preenche. Eu acho que é o sentido da Preenche. vida mesmo, é esse. Pra você, Cláudia, qual é o verdadeiro sentido da vida? Nossa, gente, viver. O sentido é viver bem, viver com gratidão. Esse é o sentido. É viver com gratidão. Muito Que- linda. O que eu posso hoje, assim, é agradecer por tudo. Todos os momentos desafiadores. E estamos passando. Ele está evoluindo, mas existe um momento desafiador. Inclusive, ontem eu estava com o hospital para ele. Um momento novo. Sabe o que é o mais interessante? Ela me contando que tava indo. O Patrick amou, hein? Porque ele amou sair de casa. Olha só. Virou passeio. Eu passei. Não é o que acontece na nossa vida, é como a gente lida. É como a gente lida, é como a gente enxerga. Tem um copo meio cheio, meio vazio, você escolhe. O fato de você escolher, o seu corpo sente. O bem-estar. Patrick, como eu sei que você vai ouvir, nós estamos agora te esperando aqui. Você melhora logo, que nós estamos te Escuta. esperando pra te entrevistar, viu? É Me isso. virá assim, com certeza. Mas esse é o sentido, é o viver bem naquilo que você pode. E para encerrar esse episódio, vou agradecer do fundo do coração a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem que passou na minha vida. Eu sou eternamente grata por cada um. Acho que só eu sei a diferença que cada um fez na minha vida, o quanto eu aprendi, o quanto eu admiro essa classe, o quanto eu acho maravilhosa a doação. Tenho muito orgulho mesmo de ser enfermeiro, falo para todo mundo. É de mim mesmo, tenho muito orgulho. E agradecer nossos patrocinadores, Instituto Uno, e agora Impulso EAD, que está aqui com a gente também. Querem falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a Cláudia mais uma vez. Eu agradeço. E assim, falar, Cláudia, que o que você traz para nós é muito conforto e muita segurança, sabe? É como se preenchesse, assim, Esperança. o coração, sabe? Eu te admiro demais. Também, Cláudia. Muito. Muito. Desde o início, assim, quantas vezes, sabe? Eu me perguntava, gente, será que eu conseguiria? Porque eu achava incrível, eu acho incrível
viu? A forma como você conseguiu lidar com tudo, com um sorriso no rosto. Com a fé, o amor, a doação. sempre animada e sempre assim envolvendo todo mundo. Que Então, foi assim, o que eu incrível. mais me encantei com você o dia que eu te conheci. Porque cuidar não é fácil. Não. E você Não encantava antes toda a turma e até hoje você ainda consegue manter, né, essa turma assim ligada, Ligado. né, ao Patrick. Então isso é admirável. Gratidão Eu por ter preciso. aceito o Eu convite. que agradeço. Agradeço Obrigada muito por compartilhar a história, por transbordar tanto amor aqui pra gente, ensinar tanto. Eu espero ter tocado no coração de várias pessoas. Com certeza, Né? sim. Realmente agradecer a essa profissão linda que é de vocês, que é desafiadoríssima. Ela é linda. Né? Nem existe palavra, mas é muito desafiante, desafiador. Agradeço você o convite, né? Porque é muito bom passar um pouco disso, passar um pouco da inteligência espiritual, né? Na prática. Na prática. Exatamente, na prática. É isso que a gente quer com esse podcast. Que as pessoas, quando acontecer alguma coisa desafiadora na vida, tenham essa mentalidade, essa visão, esse sentimento, essa positividade. Triste ou não, revoltada, aceitando ou não, mas é passar. É passar, né? É isso. Não é fácil. Mas é possível. É possível. Então, temos a frase, né? Para Deus, todas as coisas são possíveis. É isso. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Então, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, não se esqueça. Tá? É lindo, nossa, eu sou suspeita, é lindo mesmo. Eu acho ele incrível. Que bom. E aguardamos vocês quinta-feira que vem às 19 horas. Um grande abraço, gente. Um abraço, Obrigada, pessoal. Obrigada. tchau.